No Mercoscast de hoje, nós vamos falar sobre temas um pouco espinhentos entre a representada e o representante, mas que são fundamentais para construir uma relação saudável de muito sucesso. Então prepara o teu papel e caneta aí e fica com a gente até o final. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Mercoscast. Estou muito empolgada com o assunto de hoje. Eu tenho muitas perguntas também e confesso que a gente está aqui com a bancada de peso novamente. Então, eu já vou começar aproveitando para apresentar a nossa convidada especial. Ela que é a Regiane Amaro. Ela é doutora, advogada, especialista em empreendedorismo e focada em representação comercial. Então, Regiane, muito prazer, e bem-vinda aqui ao Mercoscast. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito legal o trabalho que vocês realizam, esclarecendo os representantes, levando informações relevantes para os representantes comerciais. E eu fico feliz que você tenha conhecido o meu trabalho, tenha gostado do trabalho que eu desempenho, e acho que esse encontro será muito proveitoso. Ai, que bom, com certeza. E óbvio, que a gente não poderia deixar de estar aqui com os nossos queridíssimos, eles que já têm aí fãs, do Mercoscast. Acho que eles não podem mais nem andar na rua, que é o Afonso, nosso querido Afonso, já tem seus fãs por aí, e o Caetano. Bem-vindos, pessoal. Obrigado, Merielle, obrigado. Muito bom estar aqui. Eu acho que a vinda da doutora Regiane é importantíssimo para nós aqui, representantes comerciais. Aí, Caetano, trabalhando bastante, mas obrigada também por estar aqui no Mercoscast. Pô, trabalhando bastante mesmo, esse ano tá uma loucura, graças a Deus, mas muito bom estar aqui, aprender um pouco com a doutora Regiane e reencontrando você e o Afonso aqui, que o Afonso, a gente só tem se encontrado nas redes sociais e olha lá ainda, Verdade. Boa. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta para a nossa convidada, uma pergunta mais tranquila, que é muito do entendimento sobre o enquadramento do representante comercial no regime contratual, assim, Às vezes rola um pouco dessa confusão de entender se o representante, ele como sendo uma pessoa jurídica, ele pode entrar como MEI, Como que deve ser essa questão dessa classificação do representante? O representante comercial, logo de cara, essa pergunta a gente recebe muito no escritório e ela é negativa, você não pode ser MEI. E o porquê disso? O MEI, ele veio para regulamentar o autônomo, aquele profissional mais informal, trazer ele para a formalidade através de um CNPJ, através de uma tributação mais favorável, que não a pessoa física, mas para o MEI não pode, porque o MEI já é uma atividade econômica regulamentada, tem uma legislação própria, que é a Lei de Representação Comercial. Então, o representante comercial não pode ser MEI. Essa questão mais de enquadramento, a gente sempre orienta no escritório que o representante comercial converse com um contador, porque isso entra bem na seara contábil, de que enquadramento ele vai escolher, se vai entrar como microempresa, se ele quer já entrar com outro representante comercial, então abrir uma sociedade limitada, ou se ele for trabalhar sozinho, numa sociedade unipessoal limitada, que é um instituto novo que foi instituído, mas isso é sempre recomendável, que a gente sempre recomenda para o representante comercial que se alinhem com um contador, tenha um contador de confiança para alinhar todas essas questões, até pela tributação, qual vai ser a forma, se vai ser o simples, se não vai, se vai ser o lucro presumido. Isso quem consegue dar uma orientação melhor é um contador, mas já de cara te respondo que não, o representante comercial não pode ser MEI. Ou ele vai ser, uma sociedade limitada, se ele tiver com outro representante comercial ali numa sociedade, ou uma sociedade unipessoal. MEI não pode. Então já comecem anotando aí, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai sair com uma listinha de coisas aí para dar uma olhada nos contratos, E eles costumam pensar mesmo no MEI porque é mais prático, mais fácil de abrir, tem toda uma simplicidade de forma, de constituição. Mas o representante comercial já tem uma lei que o rege, já tem um conselho de classe, então infelizmente essa categoria não pode. Mas tem outros institutos aí que abarcam a prestação, que o representante comercial realiza. Ai, que legal, muito bom. E Afonso, até para você que já passou por essa estruturação e tudo, no início, você começou sem CNPJ, como que foi o início da tua parte da estruturação juridicial, vamos dizer assim? Na realidade, a gente, como está há muito tempo na representação, a gente é de um tempo que, primeiro, não se exigiam
contratavam um representante comercial até como um vendedor. Não se exigiam nem a emissão de nota fiscal, quanto mais você ter uma empresa aberta ou constituída. Eu sou do tempo ainda que representante comercial só podia fazer empresa de responsabilidade limitada. Tinham que ter 2 pessoas constituídas nessa sociedade para poder fazer uma empresa de representação. Depois, não podia ser simples, era um absurdo. Um representante comercial, a gente sempre com um problema o financeiro do representante comercial é sempre difícil, e a gente pagava a carga tributária no máximo dos níveis. Depois ele pôde ser simples. E agora, por último, eu não sei em que tempo, ele pode ser um EIRELI, né? Uma empresa de responsabilidade limitada, mas individual, né? E pode ser simples, né? Então, essas coisas acho que foram evoluindo para mim, né? E acredito que para a maioria, pelo menos que eu compartilho disso, é que foram evoluindo à medida que o setor de representação comercial foi se profissionalizando. Até com relação à gestão, nós há, 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos a Mercos, né? Eu trabalhava com uma planilha, né? Antigamente, sem planilha, eu trabalhava com um talão de pedido, né? Porque eu não tinha nem notebook. Então, essa evolução vamos dizer, da parte fiscal do representante comercial também evoluiu. Hoje, nós todos, como representante comercial, nós somos um emissor de impostos. Para receber, eu tenho que criar uma carga tributária automática. À medida que eu emito uma nota fiscal, dependendo do enquadramento que eu esteja, eu emito um monte de boleto para mim pagar no mês seguinte, né? Acho que a doutora concorda comigo. E isso, sinceramente, para mim lá atrás, que não tinha esse pequeno conhecimento que eu tenho hoje, me fez eu gerar impostos que eu nem deveria ter pago. É isso que, vamos dizer, essa especialidade da doutora aqui é absurdamente bom para o nosso setor, porque lá atrás eu estava num regime tributário que não me beneficiava dentro do faturamento que eu tinha. Hoje, a gente pode contratar um escritório de advocacia ou um contador que possa nos dar uma sugestão de você vai faturar X mil reais por ano. Qual que é o melhor para você? Eu acho que aí é que muda essas questões, né? Agora, nós estamos gatinhando nisso, né? Isso aqui que a gente está passando aqui, até acredito que com o Caetano também, é um sonho. Ter um escritório de representação não é só um elogio, não, é realmente uma constatação de que você é especializado em representante comercial. Sem ser piegas, eu acho que ninguém olhava para isso como um negócio, né? É como a Mercos passou a usar há 10, 15 anos atrás como um negócio para o representante comercial. Então, essa profissionalização é o que a gente mais estava carente, viu, Merielle, viu, doutora? Caetano sabe disso. Então, só da gente ter esse refresh de conhecimento, de saber para que caminho vai. Antigamente, sinceramente, a gente não tinha isso. Não tinha, viu, Merielle? Não tinha uma orientação. Os contadores, cara, sabiam menos que a gente. A verdade é essa. Não é uma crítica. Eu estou dizendo que a gente eram adaptados. As coisas. Hoje a minha contadora. Tinha que abrir empresa com a esposa, né? Vocês passaram por isso? Viram esses casos? Porque não podia ser sozinho, colocava a esposa com percentual de 1% da empresa. Eu já tive empresa em nome até do cachorrinho aqui, porque não tinha em nome de quem for, porque os filhos estavam já em outro negócio. Então, essas coisas bem complicadas, foram bem complicadas aí, e são até hoje, viu? Para vários colegas meus, atuam por conta de atingir faturamento, até você aprender o que é o anexo 4 da Lei de Representação Comercial, para você pagar menos imposto no Simples. É um troço absurdo. É muito estudo que muitas vezes a gente deixa de lado e perde dinheiro, para variar. O que eu acho que é super importante dentro do que o Afonso está falando e a doutora Regiane também está falando é o seguinte: a gente vai atrás do advogado e do contador quando está morrendo, né? O brasileiro é assim, né, cara? E ele tem uma visão polarizada, né? Tipo assim, eu falo assim, quando o empresário, né, o representante comercial é um empresário, a gente fala isso há muitos anos aqui, quando o empresário amadurece, quando ele descobre que ele tem que ter suporte
em volta dele, ajudando ele a cumprir bem o seu papel, porque a função dele é fazer o core dele, que é a representação comercial, que é buscar representadas, clientes, fazer negócio, ganhar dinheiro, barará. E aí você entende que você tem que ter parceiros bons, né? Aí você descobre que o seu contador é seu parceiro, que o seu advogado que te orienta é seu parceiro, que uma consulta que você marca com o advogado vai te abrir a cabeça demais, vai te dar orientações maravilhosas que vai te evitar problemas futuros. Quando você ainda não tem essa visão empresarial, você baixa a cabeça e vende, e paga imposto, e faz besteira, e assina qualquer contrato que aparece na sua frente, e aí depois se arrepende, depois passa um tempão brigando, sofrendo, porque o contrato foi mal, né? Não analisou, pega o contrato e assina. Ah, mas se eu mandar um contrato para o advogado, a empresa vai ficar brava. Cara, você é uma empresa assinando contrato com outra empresa, você não entende nada de leis, você manda o seu contrato para o advogado, que você tem confiança, para analisar junto com você. Então, assim, o empresário da representação tem que entender que tem parceiros no mercado com um nível de conhecimento muito maiores que eles, né? Então a gente tem que controlar um pouco o nosso ego, né? E controlar um pouco o nosso ímpeto de querer fazer negócio rápido e fazer bem feito. Porque o resultado depois de um contrato mal feito, de um contrato mal assinado, é destruidor para o representante comercial. Já vi muitos representantes sofrendo demais, né? Porque, de repente, vai ter que brigar na justiça. Cara, brigar é a pior coisa que tem. Qualquer advogado sabe disso. Pode até ganhar dinheiro com a briga, mas a briga, ela é destruidora para a empresa. A gente não está acostumado com isso. Não é o nosso jogo, né? Então, a gente precisa olhar para esses parceiros para que eles mitiguem, para que eles diminuam os riscos do nosso negócio. E beleza, e jogo segue, né? O Afonso falou muito bem agora. Antigamente, vários jeitos de fazer, né? Sempre tem um milagre, né? Esses dias um cara me falou assim, Caetano, você sabia que dá para ser... Falou isso para mim, assim, dá para ser MEI se a gente virar promotor de vendas, não sei o quê. Eu falei, pô, meu irmão... Eu falei, cara, você tá querendo dar nó em quem, cara? Sair pela tangente, né? Mas é um absurdo. Se tiver problema lá na frente... Exatamente, eu falei, legal, aí você vai ser MEI, aí na hora que você for a empresa romper o contrato com você, você vai querer o seu 1/12, você vai falar, não, mas eu não sou MEI, mas você pagou imposto como MEI, agora você não é mais MEI e quer receber 1/12. Cara, isso vai cair na mão de um juiz que vai julgar, vai falar, vamos todo mundo pagar a sua parte aqui, e aí você vai ver que você vai, né, tomar um prejuízo danado, né? Então, assim, fica querendo achar umas tangentes assim que você fala, vai custar mais barato. O que é custar mais barato? Você tem que esconder a sua profissão, né? Porque é isso que acontece. Então é muito doido. E juro que esses dias o cara me abordou falando assim, um cara, né? Como a doutora Regiane, assim, mas dá para ser MEI se for não sei o quê. Eu falei, cara, mas não é promotor, é representante comercial, cara. Para com essa brincadeira, porque senão você vai jogar fora das linhas, né? Exato. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta que eu entendo como importante. Eu sou representante comercial do tempo que não se tinha contrato. Eu estou em empresas há mais de 20 anos que eu não tenho contrato. E eu tenho empresas que eu tenho um contrato que vem da empresa para mim. A minha pergunta é simples. Eu, como representante comercial, hoje, é melhor eu aceitar o contrato... Vamos supor, vem o contrato da empresa. São várias perguntas numa só. Mas, por exemplo, eu entendo de que quem não tem contrato... me responde se isso é verdade. Eu sempre achei de que quando não tem contrato, em um eventual problema na rescisão, um problema jurídico de ter que decidir na justiça a rescisão, isso favorece o representante. Não sei se é o real. 2, se o contrato que a representada passa para mim, ele tem cláusulas, vamos se dizer, leoninas, que não favorecem o conjunto do contrato, e sim uma das partes. A lei magna é superior a esse contrato, mesmo eu assinando ele? Essa é a pergunta básica. E se nesses contratos, vamos supor que aí vem uma leonina que eu detesto assinar, sinceramente, a questão de áreas de representação comercial e clientes dentro dessa área. Eu assinando que aceito isso, lá na frente, eu posso contestar isso mesmo assinando? Primeiro, o fato de ter ou não contrato, em regra, não te tira nenhum direito.
Eu sempre recomendo que os representantes comerciais tenham um contrato de representação para ter clareza da relação que foi firmada com a empresa. Vocês têm muito mais experiência do que eu na parte prática da coisa, né? Mas o que eu vejo chegando no escritório, conversando com os representantes, é de que na hora da contratação foi acordado X, na hora da prestação foi cobrado Y. Isso é muito ruim. E o que será decidido, o que será firmado? Vai ter que ir para a justiça. E tudo dependerá de provas. Quando você tem um contrato, você já tem ali 90% comprovado o que vocês acertaram. Quando não se tem um contrato, vai para a justiça e cabe ambas as partes produzirem provas. Então, tanto você como representante comercial produzirá provas, levará testemunha, troca de e-mails, enfim, quanto a representada também terá esse direito, tá? Então, o ruim de não ter um contrato é essa ausência de clareza de provas. E quando a gente está falando de um representante comercial que não se profissionaliza, que não se vê como empresário, então faz de forma tudo bagunçada, mal emite nota fiscal, ele é prejudicado por não ter esse histórico. Vem uma representada, uma empresa organizada, que às vezes até faz algo que seja contra a lei, mas faz de uma forma tão organizada que para você combater aquilo é muito mais difícil, tá? Às vezes não basta você ter o direito, você tem que comprová-lo. Isso é fundamental e as pessoas às vezes não têm essa consciência. Ah, mas foi isso, isso, isso. Tá bom, você consegue comprovar que foi dessa forma? Então, essa é a questão de ter ou não um contrato. Eu sempre recomendo que o tenha, justamente porque ali vai estar previsto o meu percentual de comissão era 5%, tá aqui no contrato que é 5%. Aí a empresa, não, mas no meio do caminho a gente mudou. Cadê o aditivo? Cadê o e-mail do representante concordando? Cadê uma comprovação de que isso não levou o representante a uma perda financeira, a um prejuízo efetivo? Entende? Então, o contrato consegue te resguardar dessa forma. Com relação a cláusulas leoninas, em regra, quando você assina um contrato, é a pacta sunt servanda, o princípio que a gente utiliza. O que as partes decidem fazem lei entre si, em regra. Porque no direito a gente fala que é a arte da exceção. O representante comercial, ele é visto sim como uma parte hipossuficiente, igual acontece na legislação trabalhista. Apesar de não ser tratado pela legislação do trabalho, né, um direito civil, um direito empresarial, ele tem sim uma característica protecionista, porque a justiça entende que frente a uma representada, uma multinacional, o representante comercial não está no mesmo patamar. Então, ele tem uma certa proteção. Então, algumas previsões que estejam previstas lá, que forem contrárias à lei, elas serão derrubadas. Depende, né, do que se trata, vai ser nulo de pleno direito, como, por exemplo, a cláusula que desconta do representante comercial a inadimplência do cliente. Isso pode estar previsto em contrato, é nulo de pleno direito. Cláusula que prevê o pagamento da indenização de 1/12 mês a mês, aí tem um pouco de discussão de tribunal para tribunal, mas também, em regra, né, majoritariamente, ela é nula porque não é dessa forma, fere até o próprio caráter da indenização, então não pode, é nulo de pleno direito. Lógico, e para isso tem que ir para o judiciário para ter essa comprovação. Porém, algumas outras cláusulas, se você concordou, como por exemplo, e essa é a principal, é um ponto que eu sempre bato com o representante comercial, é a questão da exclusividade de zona de atuação. Se tiver zona de atuação no seu contrato, ela vai prevalecer. A não ser que, de fato, estava previsto que eu atuava em Campinas, Sumaré e Hortolândia. Mas, durante a prestação, isso mudou, a gente não regulamentou isso, mas eu atendi o Brasil inteiro. Aí consegue comprovar isso na justiça, vai depender daquilo que eu falei, que é a comprovação, que a realidade fática mudou um pouco. Mas, se você não conseguir fazer essa comprovação, o que está no contrato, ele permanece. Principalmente a questão da exclusividade. E, às vezes, o representante perde direitos por essa quebra de exclusividade, tanto o representante quanto a representada também, às vezes não entende, não tem uma boa orientação jurídica, porque acontece da parte da representada também. Lá no escritório a gente também trabalha para a representada, de modo... Porque quando as duas partes estão esclarecidas, no meu entendimento, é a melhor forma das relações se regularem, né, e acontecerem. Mas acontece da representada prever uma exclusividade para aquele representante, colocar outro representante na zona dele e ali ter que responsabilizá-lo, ter que pagar a venda, né, que o outro representante fez na zona do representante comercial, que tem essa exclusividade de zona prevista em contrato. Então, ela permanece sim, a não ser que, na realidade fática ali, no que aconteceu na situação, tenha mudado a situação, né, o jogo no meio do caminho, não foi documentado e você consiga comprovar essa alteração judicialmente. Não, só completando, essa coisa de tirar, eu tenho a região fechada no contrato, mas ali tem uma subcláusula ali que diz que a qualquer momento, mediante um aviso,
aquele cliente da região de Campinas, Hortolândia e Sumaré não é mais meu. Então, isso é uma cláusula abusiva. Abusiva, Essa é uma mas cláusula eu abusiva. assino, eu dancei. Não. Muito Não? É que assim, gente, a gente fala cada cabeça de juízo uma sentença, tá? Então a Sim. gente fala da majoritária, o entendimento majoritário dos tribunais. Em regra, essa cláusula de eu posso retirar a qualquer momento, ela não é válida. A não ser que essa retirada do cliente não te prejudique financeiramente falando. Igual acontece com a Então, comissão. é nisso que eu ia te falar. Na realidade, tem empresas que fazem esse tipo de coisa e depois, em aspas, te fazem um acerto de 1/12 desse cliente ou dessa cidade dentro da área, né? Isso eu entendo como certo, desde que avisado, né? Agora, o que eu sempre sou indagado a mim mesmo você que desenvolve o cliente, você traz ele para um patamar que ele não estava, você desenvolve ele por 5, 10 anos e um belo dia ele não é mais seu, né? Eles te pagam, beleza, mas isso é a nossa vida, né? De Aí começa a venda por call center, por vendedor interno, por telemarketing. Esse cliente cresce a um ponto de que os 5%, em aspas, que ele me paga de comissão ficou caro, né? Então, essas coisas que fazem parte do contrato da gente que muitas vezes nos deixa um pouco inseguros, né? Acho que a doutora falou um monte de coisas importantes aqui, eu queria falar algumas, né? Ela falou, porque obviamente para quem tem conhecimento, né, como a senhora e como o Afonso também, né, é claro, né? Então, assim, cobrança não é parte, o representante não pode ser punido pelo não pagamento do cliente, algumas coisas assim, que aparentemente são corriqueiras, mas eu vejo muitas empresas agindo assim, né? Elas aprovam a compra do cliente e depois ela cobra do representante a inadimplência do cliente, né? São alguns pontos que foram colocados aí que eu acho que são pontos super importantes, sabe? Porque é assim, a empresa tem que ter um processo de crédito e cobrança, né? A função do representante é vender, né? Então, se ela aprovou a venda, e muitas empresas não agem assim, e eu vejo muitos representantes sendo responsabilizados por isso e pagando um preço muito alto por isso, muito alto. Em alguns casos, até a empresa fazendo o representante quase que ressarcir o custo da mercadoria, que é mais absurdo ainda, mas acontece bastante no mercado, né? Então, e ainda disfarça como empréstimo, né? Exato. Isso é o que a gente mais vê aqui no escritório. Faz o representante comercial assinar um recibo solicitando um empréstimo, reconhecendo firma, e depois tem a cara de pau na justiça de falar, só fazendo um comentário, porque é muito engraçado, você tem que trabalhar com isso, a cara de pau que a empresa tem. Teve uma empresa que ela dava esses descontos no patamar da mercadoria. Disso, eu acho. Colocava que, por exemplo, o representante comercial solicitou um empréstimo de R$ 251,53 e que o pagamento foi feito em espécie. Eu lembro da juíza olhar para o preposto da empresa e falar: como que você me pagou 53 centavos em espécie? E o preposto fica todo desconcertado, né? Porque é um absurdo, não tem como isso acontecer. Mas, infelizmente, na prática, a empresa vai, junta os recibos, leva uma testemunha, para a testemunha passar vergonha e falar isso na frente do juiz. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que eu vejo é que muitas vezes, por exemplo, isso que o Afonso falou, né? O cara, ele tinha uma região, aí a empresa coloca na cláusula que pode tirar o cliente dele a qualquer momento, você já falou, ou a senhora já falou que esse processo é abusivo, né, que via de regra isso não passa, e eu vejo muitas empresas... sempre com cautela, tá? Porque no direito não existe claro. O que é certeza, tirou da sua carteira de clientes, você pode entrar no judiciário que você vai ser restituído, reembolsado. No direito, tudo que falar que é certeza, que é causa ganha, desconfie. Sim. Porque cada cabeça de juízo é uma sentença, claro. Tá? Então a gente tem que interpretar com muito cuidado, com cautela, e entender que realmente, como que o judiciário pensa? Proteger o representante comercial, se aquilo representou para ele uma perda financeira. Então, assim, sempre deixo isso incisivo, porque tem muita advogada que chega e fala, não, pode entrar, que dá tudo certo. E não é assim, gente. Quem fala que é causa ganha, dá certo, desconfie. Tá. Cada cabeça de juízo uma sentença. Legal. E aí o que eu vejo é que muitas empresas chegam em algum momento e falam assim, então assina esse novo contrato aqui. E aí é o momento da morte, né? Porque o representante tem a grana, tem a empresa, tem a representada, e ele olha aquele contrato e fala, se eu não assinar, acabou agora.
Porque essa é a visão dele, ele é mais juridicamente muito mais frágil que a empresa, que geralmente tem o escritório, tem uma banca jurídica apoiando tudo, e aí ele recebe esse contrato na mão e ele fala, e agora? Assino ou não assino, né? O que eu mais recebo é representante falando isso para mim. Bom, cara, construir essa marca na região, agora se eu não assinar eu tô abrindo mão. O que faz, doutor? É muito difícil eu responder. Por quê? Juridicamente falando, não assina. O conselho que a gente dá, não assina. Você não concorda com os termos, não assine, documente a insatisfação, não deixe de trabalhar, né? Continua com a prestação, até para não caracterizar a sua desídia ou seu desinteresse na continuação do contrato. Mas não assina, documente a insatisfação, documente que você não concorde e continue trabalhando. Mas na realidade fática, a relação não se mantém. Entende? Porque vai gerar ali um estresse da relação que o rompimento, com certeza, virá em pouco tempo. Então, eu sou muito honesta quanto a isso. Uma coisa é o que está uma coisa é o juridicamente falando, o que no direito prevê, outra coisa é a realidade fática. Às vezes, nossa, isso representa um prejuízo financeiro para mim, mas a empresa é muito boa, então eu quero continuar, não quero perder essa empresa. Uhum. E eu vou falar para ela, não, você não assinou aditivo porque... Você entende? Eu vou estar interferindo até na gestão do próprio negócio. Uhum. E no judiciário? Assinou. Como que fica no judiciário? O assinar, sendo muito sincera, na maioria esmagadora dos casos, é visto como uma concordância dessa redução ou dessa retirada do cliente. Lógico que a gente consegue entrar naquela seara de que teve um prejuízo efetivo, de que ele não tinha uma outra escolha, mas o melhor dos mundos é a não assinatura. Você sabe que eu sempre falo para o representante assim, cara, é melhor esse novo contrato com essa empresa ou é melhor você sair buscando uma nova empresa no mercado? Porque na verdade é essa a decisão, né? Pô, você vai falar, não, cara, não é o que eu queria. Eu falei, mas cara, é melhor buscar outra empresa ou é melhor continuar com essa? 90% das vezes ele fala, cara, de verdade mesmo, é melhor continuar com essa porque eu já tenho uma recorrência, já tenho cliente, já tenho não sei o quê. Eu falo, e é um momento de você buscar uma outra representação que você possa atender esse cliente sem tanta, né? Exato. E assim, também o que não dá é para falar, representou uma perda financeira. Representou, mas você continua nessa nova condição por 5 anos. Sim. Você entende que decaiu até o seu próprio direito. Você concordou com aquilo, você manteve a relação. Eu assinei o aditivo, mas eu fiquei 3 meses porque realmente se tornou insustentável. Ok, vamos para a justiça. Eu não concordei com o aditivo, mas assinei e trabalhei 10 anos. Como eu falo para o juiz que entende? E você sabe, doutora, que tem esse bom senso. Eu falo muito assim pro representante, às vezes eles ficam até bravos comigo, assim, cara, não venha de fatalidade, é ruim pro representante. Não, cara, a indústria também passa por isso direto. Eu vejo assim, a cláusula, contrato de indústria com fornecimento para uma grande rede. De repente a grande rede liga para a indústria, cara, e muda tudo num contrato. Então, assim, não é essa insegurança jurídica que o representante passa, não é uma insegurança, né? Porque as regras estão aí. Essas mudanças jurídicas, cara, a indústria também passa. Esses dias o cara fornece para um grande home center, cara, veio um novo contrato assim que a vontade é falar, não, a decisão da empresa é a mesma do representante, não assine. Ele fala, cara, mas se eu não assinar, eu não forneço mais para esse home center, eu vou assinar. Então, assim, sem achar, é difícil para o representante, a regra muda muito para o representante. Cara, de maneira geral, a regra muda muito para todo mundo, inclusive para o representante, né? Então, assim, não tem lado bom e lado ruim na história, né? Favorece, né? Você tem que pensar no sentido, dá para fazer? Dá para trabalhar? Vale a pena? Acho que são pontos a serem colocados na ponta do lápis, né? Exatamente. E até aproveitando, Regiane, sobre esses assuntos de contrato, daí depois a gente pode recapitular para fazer um resumo do que não pode faltar no contrato. Mas antes, a gente já falou aqui de como bater meta, de o que fazer para bater meta, o bate e não bate meta, que é sempre muitas coisas que a gente fala no Mercoscast que volta sobre meta. Então, obviamente, esse assunto não poderia deixar de cair na sua mão também, que é quando acontece essa cobrança sobre a meta, né? Ela pode existir sobre o representante? Não pode? Isso precisa estar em algum termo do contrato? O que o representante precisa estar ciente, seja no contrato, ou nas movimentações, ou nas cobranças que acontecem quando a gente fala sobre meta e nessa troca entre representante e indústria? Legal. Bastante representante tem essa dúvida mesmo, mas o representante comercial não pode ter meta. Porque ele é uma empresa, né? Ele é um trabalhador autônomo, uma empresa, não está subordinado à representada. Então, por lei, ele não pode ter uma meta. Mas o que acontece na prática, e é válido, logo, lembrando sempre do bom senso,
sempre que ali é uma parceria entre representante e representado. Você estipular alguns parâmetros de vendas é super viável, é ok, não tem problema, não é ilegal. Estipular uma meta, que ele tem que bater aquela meta naquele mês, senão o contrato dele, por exemplo, será rescindido, isso é uma abusividade. O que as empresas costumam fazer muito, né, representada. Estipular uma meta que se ele atingir aquele percentual, ele pega um acelerador de comissão, ou aumenta a taxa de comissão. Super viável, não tem problema. Não bateu aquele estipulado, não teve esse acelerador, né? Não tem problema. A gente sempre recomenda também, principalmente para representada, que se for fazer dessa forma, né? Se tem esse interesse de fomentar algum produto, alguma marca, enfim, que o faça através de um memorando, explicando quais são as regras para atingir esse acelerador, para atingir uma meta, um percentual maior de comissão. E até aí tudo bem, não tem problema. O que realmente não dá é para estipular uma meta por mês, não atingiu essa meta, ter o contrato rescindido. Isso no judiciário não prevalece, tá? Também não dá, porque o representante comercial vendia 100 mil por mês, no segundo mês começou a vender 20, no último mês estava vendendo 10. É uma queda muito grande. Aí no judiciário isso pode representar, sim, uma desídia, um desinteresse do representante em trabalhar, né, em representar e ter a rescisão do contrato por justa causa. Não sei se ficou claro, as pessoas têm um pouco de dúvidas. Pode ter ali, né, um parâmetro para avaliar o desempenho, porque precisa, não tem como. O representante comercial, a natureza dele, se for para pensar, é de um vendedor. Você vende o produto, você vende a marca, você representa, você veste a camisa. Então tem que ter ali um parâmetro para avaliar o desempenho. Mas isso não pode estar atrelado, por exemplo, à rescisão do contrato. Eu acho super importante isso que a doutora falou, porque, assim, eu defendo que você pode muda nome, muda não sei o quê, mas assim, a partir do momento que você está numa região, você tem um objetivo naquela região, né? Esse objetivo pode chamar de meta ou não, mas tem que ter, né? Porque não tem jeito, senão é melhor não ter representante, né? Porque assim, você está numa região, você tem uma expectativa de resultado e você pode estimular o representante a atingir esse resultado. Às vezes o representante fica bravo com isso, fala, é meta, não sei o quê. Eu falo, cara, sabe, você é uma empresa, eu vou contratar uma distribuidora numa região. Essa distribuidora tem um objetivo, eu vou contratar um representante na região, esse representante tem um objetivo. Se você não quiser ter nenhum tipo de compromisso, cara, não vá ser representante comercial, porque faz parte do processo ter um acordo, né? E as empresas questionam muito isso, né? Falam, não pode ter. Eu falo, claro que pode ter, né? Tem que ser sensato, tem que ser equilibrado, tem que ser conversado, né? Tem que ser tudo muito... E quanto mais no papel tiver, na minha visão, melhor é. Porque às vezes a empresa também acha, não, vamos conversar aqui no particular sobre... É legal, faz parte do jogo, não sei o quê. Mas, cara, vamos fazer direito, né? Vamos jogar uma regra clara. Quanto mais claro tiver, acho que diminui muito os riscos, sempre com um bom advogado e um bom contador orientando. Essa questão de colocar no contrato, só fazendo uma observação que a gente também trabalha para representado. É um pouco arriscado, porque tem muito representante ainda que não tem essa característica de empresário. Quando a gente fala de representação, mais uma vez, vocês têm muito mais conhecimento do que eu, mas a gente está falando de um mar muito aberto e tem muitas pessoas que trabalham mesmo com uma subordinação ali, que é a famosa pejotização. Na verdade, ele é um vendedor da representada, ele não é um profissional autônomo, ele só não está registrado para tentar burlar regras trabalhistas. E quando a empresa contrata com essa natureza e ainda me coloca num contrato uma meta para o cara, isso na Justiça do Trabalho dá reconhecimento de vínculo. Então, tem que tomar muito cuidado aí, essa questão da estipulação. Uma coisa é um representante comercial, autônomo, empresário, consolidado, emissão de nota fiscal, liberdade de atuação, trabalha muitas vezes até com preposto, ok? Outra coisa é quando é ali o representante comercial, às vezes não tem nem um CNPJ, a empresa começa a exigir muito, coloca no papel que tem que bater aquilo de meta, aí pode ficar caracterizado, sim, um vínculo empregatício. Porque é muito essa questão, o que difere é essa subordinação. O representante comercial autônomo, como empresário, ele é um parceiro da empresa. Tem liberdade de atuação. A partir do momento que você tira essa liberdade de atuação do representante comercial para vincular aquilo a um funcionário, é muito fácil. Doutora, então me conte como é que faz para botar essa meta. Onde que põe essa meta aí? É muito delicado. Eu falo que o tema de meta é muito delicado. E assim, sendo bem tendenciosa, eu vou te responder conforme quem está me perguntando. Se você está me perguntando como representada, como você faz para se proteger, tem uma resposta. Como representante é outra. Porque doutora, queremos as duas respostas, doutora. Ajude a gente aqui com as duas respostas. Porque essa meta, esse é um grande dilema de todo mundo. Assim, onde eu ponho essa meta aí, cara? Fala sobre... nem fala na reunião que o cara pode estar gravando. Nossa, é uma loucura. Muda até a palavra, né?
Às vezes eles Exatamente. querem Porque, na usar realidade, objetivo, não pode falar meta. então, porque na realidade, Não pisarem ovos. Nós representantes comerciais, vamos dizer, piegas dizer que nós somos avaliados por desempenho, né? Sim. É óbvio, quem não nós somos contratados por desempenho e nós somos descartados por desempenho, ou mal ou bom. É isso, eu quero o Afonso como representante comercial, beleza. Por quê? Porque ele tem um share bom lá e tal. Não quero mais o Afonso, tá velho e tal, não quero mais ele. O número dele caiu. É desempenho. Eu brigo para ser avaliado por desempenho. Eu brigo por isso, né? E aí, indo para essa coisa da questão da meta, né? Para ajudar na pergunta do Caetano, uma empresa que contrata o Mercos junto ao seu RP e lá tem aquela flechinha maldita, vermelha, o mês inteiro, né? O Mercos coloca lá 350 clientes inativos que você não ligou para ele ainda. Nós estamos sendo monitorados, querendo ou não, certo ou errado, não. Eu acho certo, eu acho que tem que ser assim. Eu faço assim com a minha equipe e é dessa forma. Eu brinco que quem não quer trabalhar sob pressão, compra um carrinho de milho e vai para a praia, porque nós vivemos sob pressão, né? Então, como é que fazer isso? Como aceitar isso? Eu, sinceramente, a minha resposta é: não tem solução. Porque as empresas também são pressionadas a trazer resultados. O gestor que está ali foi contratado para trazer um resultado e ele me contratou por conta disso, né? Penso eu que isso é uma questão de ajuste de um aceitar o outro, né? O que me incomoda é essa coisa de a hora que você desenvolve o trabalho, a hora que você traz o bolo pronto, né? Eles vêm rescinde. E vem e rescinde ou tira aquele cliente de você, né? Um belo dia até usei uma analogia. O cara, o seu número lá no tal lugar tá ruim. Falei, puxa, quando você me entregou a região, você me entregou uma faquinha pequenininha, o capim estava acima da minha cabeça, e você falou, vai roçando aí devagarinho e vai fazendo. Aí agora você vem falar que o número tá ruim, o capim tá na altura do peito, você tá olhando lá na frente, você tá vendo onde você pode chegar e tá dizendo que tá ruim. É esse tipo de coisa que a gente sofre todo dia. Por exemplo, nunca vai estar bom. É isso que eu quero resumir. Pro gestor, se você trouxe 100, era 80, amanhã é 120, entendeu? Então, é isso. Essa é a questão que eu vejo. Não tem muita solução com relação à meta. Não sei o que a doutora acha. Desculpa me alongar. A solução, para ser bem sincero, que isso precisa ser pessoal, tá? Isso é questão mais pessoal. Eu acredito que precisa de uma mudança legislativa. Eu acho que a forma como está realmente causa esse entrave entre representado e representante e entender, não protege realmente a natureza da prestação de serviços, que é venda, é você representar a empresa, é ter meta, é ter resultado. Como que a gente recomenda para as representadas? Primeiro, não coloque em contrato. Porque quando você está colocando em contrato, você está vinculando aquele resultado ao representante comercial, à prestação até a rescisão do contrato. E realmente, se for para o judiciário rescindir o contrato por justa causa porque o representante não atingiu a meta, muito provavelmente você vai perder, vai ter uma reversão de justa causa aí e vai ter que indenizá-lo, porque o não atingimento de meta não é condição para rescisão do contrato. A desídia, sim. A desídia, que seria o desinteresse em trabalhar, o desinteresse de prestar o serviço, é uma causa para rescisão por justa causa. O não atingimento de meta, não. Tá? Então, essa é uma questão bem complexa de se trabalhar. Primeiro, não recomendamos que coloque em contrato. Até porque você não sabe qual é a intenção do representante comercial, se eventualmente... E assim, também trabalhando em patamares de contrato. A gente está trabalhando com uma empresa, uma representada menor, que é um representante menor, que ele não está tão profissionalizado, tem que ter mais esse cuidado para não ter esse eventual pedido de reconhecimento de vínculo. Não, estamos trabalhando com uma representada já consolidada, com um representante comercial que é PJ, que é consolidado. Então, esse medo, ele sai um pouco mais, você consegue ser mais agressivo com relação à meta. A gente sempre recomenda que
Vai ter meta? Vai ser trimestral? Vai ser semestral? Vai ter... A gente nem coloca o termo meta, a gente coloca um parâmetro de avaliação de desempenho, por exemplo. Porque no direito você muda uma palavra, se dá outra interpretação. A gente coloca um parâmetro, vai ser 3 meses, vai ser 6 meses, colocar lá o que está acontecendo, entregar para o representante comercial esse parâmetro, né, do que foi estabelecido, mas sempre analisando caso a caso e com cautela. Se for algo realmente mais simples, a gente não recomenda que faça. Você pode prever no contrato ali qual que vai ser algum outro requisito, né, de parâmetro para análise desse desempenho, mas tomar muito cuidado com meta, principalmente quando é representante comercial autônomo pequeno, informal. Não sei se ficou tão claro, tá? Outro instituto que a gente utiliza muito e que dá bastante resultado é realmente essa questão de preciso acelerar determinado ponto. Então, colocar alguma condição especial para esse ponto, porque isso é super aceita. Aí, quero fomentar, quero pegar pesado naquela questão, naquela venda. Então, ao invés de ficar com uma cobrança muito incisiva, você coloca algum benefício para o representante, porque automaticamente ele já vai realmente ter um desempenho melhor. Isso no direito é mais bem aceito do que realmente uma cobrança incisiva de bater meta. E até trazendo a título de curiosidade, tá? Tem entendimentos jurisprudenciais que entende que essa cobrança demasiada da meta para o representante comercial, ou seja, o coordenador começa a mandar muita mensagem para o representante comercial referente à meta, muito e-mail, com essa cobrança muito incisiva, isso caracteriza dano moral. Que beleza. Então tem que tomar... Mas assim, isso é a minoria, tá, gente? Isso é a minoria, não é a jurisprudência majoritária, tá? Eu tô falando porque eu já vi entendimento nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado onde a gente tá pisando sempre quando o tema é meta. Principalmente se eu estiver advogando para uma representada. Eu falo para ela, cautela, vamos com cuidado, porque infelizmente ainda a legislação, ela é muito antiga, a legislação. Então, ela é bem engessada ainda. Eu acho que para regulamentar a forma que está se operando, como o representante comercial hoje se vê mesmo como empresário, ela teria que estar um pouco mais atualizada. Uhum. Verdade. Olha, teria muitas perguntas. Eu acho que hoje eu nem precisava estar aqui, né? Só tivesse ali o Afonso e o Caetano já estava ótimo. Mas foram várias perguntas, eu acho que vários assuntos debatidos. Aqui teria, eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2, então eu vou já avisar aqui. Eu ia sugerir isso, porque eu gostaria, Merielle, eu acho que nós não podemos perder. Tem uma pergunta que eu acho que é a pergunta de todos os representantes. Vamos dizer que de milhões. Nós, representantes comerciais, somos absurdamente desinformados, né? Eu me incluo neles porque eu tenho até a página 2, um pouco. Se a gente pudesse ser prático com relação ao cálculo do 1/12 do representante comercial, né? Eu sei que está tramitando uma mudança na lei, há muito tempo até, onde implica uma mudança radical nisso, mas hoje eu vou dizer o que eu tenho como regra, ou como regra não, perdão, como lei. O representante comercial ele tem que ser indenizado por 1/12 sobre todo o tempo que ele trabalhou, se é 1 ano, 10 anos ou 20 anos, sobre a média de comissões que ele recebeu durante esse período e atualizado pelo IPCA até a data da rescisão. E tem que ser pago à vista. Eu estou errado? Não, exatamente isso. Puxa, que alívio. Soma tudo que vendeu, divide por 12, soma tudo, atualiza, pega esse valor e divide por 12. E essa atualização é por um... Não é, na realidade, eu tenho que, eu confesso, isso eu sempre tive isso comigo, eu estudei um pouco disso, fui atrás e sempre tive isso, essa foi sempre um norte que eu tive para mim, mas principalmente a partir do momento que eu passei ou a me destacar como representante ou vir para o Mercoscast, de cada 10 perguntas que eu recebo sobre contrato, sobre representação comercial, 11 são desse tipo. Que jeito é a rescisão, Afonso? Eu falo, primeiro, eu não sou advogado. Segundo, eu não tenho uma rescisão, pelo menos não tinha uma rescisão nesses termos, né? Eu tenho representadas de 20 anos e tal, mas nos últimos 12 meses eu tive 2 rescisões por motivos distintos, né?
e que eu me confrontei com esse tipo de coisa. Porque nós estamos falando aqui, e não é mentira, de que o representante, né, Caetano, é totalmente despreparado nessa parte. Eu me considero um bebê nisso, né? Agora, a doutora vai me talvez concordar ou discordar, claro, com isso. As empresas estão muito despreparadas com isso, doutora. Muito. É um absurdo. Não só com a indenização, mas com a lei de representação comercial como um todo. Não, é um absurdo o que elas nos fazem assinar. É um absurdo os cálculos de rescisões que elas nos passam e passam para alguns colegas. É um absurdo o que ela trata na hora da rescisão. Isso é meio natural. Você é bom até o dia que deixa de ser, né? Então, é o tal do rei morto, rei posto, né? Eu sou assim. Não tem, puxa, que saudade daquele representante. Não tem nada, né? Eu talvez tenha saudade de uma representada, mas o cara não tem saudade de mim, ele vai lá, troca e segue o jogo. E lembrando só que essa rescisão é devida quando a rescisão parte da representada. Então, essa é a segunda parte. Tem uns representantes que pensam, eu pedi a rescisão, eu vou receber? Não. Então, mas e como fica as empresas, doutora, que escolhem pagar, por mais que você já disse que está errado, anualmente a rescisão? Por que uma empresa decide pagar 1/12 anualmente se ela pode amanhã não ter a necessidade de pagar porque eu vou pedir a conta? Eu faço a mesma pergunta para a representada. Que bom. Eu pergunto, não ocorreu nem o fato gerador ainda. Como que você vai me pagar algo que você não tem nem a obrigação? Eu entendo na prática o que acontece. Às vezes não tem uma organização financeira tão boa. Pensa num contrato de 20 anos, você rescindir com aquele representante. Às vezes a empresa não tem capital para isso. Acontece. A empresa às vezes está indo mal, não tem capital para rescindir. O que faz? O que na prática costuma fazer? Manda por justa causa. Nem tem justa causa, fala que tem uma justa causa ali, porque não tem dinheiro, não tem caixa para pagar o representante. Ou espera morrer. Espera morrer, doutora. Eu tenho empresas do nosso mercado que estão esperando os representantes falecerem para que o contrato seja extinto. Exato. Porque no contrato não tem uma cláusula sucessória. No contrato prática, aí tem a história do contrato que tem que ter, o teu contrato social tem que ter uma cláusula sucessória que te permita não ser indenizado ou ser indenizado quando falecer. Olha o absurdo do que é uma lei. Na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. O que acontece no seu contrato social, isso é muito importante na hora da elaboração, da criação de uma PJ. Ele vai se extinguir com a morte do representante ou ele continuará? Tem mais de um sócio, então tem 2 sócios, ele permanece? Porque você pensa, a empresa extinguiu com a morte do representante comercial, mas vai ser feito o quê? O inventário. A família tem direito de receber sobre isso. A discussão aí é se o contrato de representação continua válido ou não. Mas a indenização ser recebida pela família através do inventário, isso precisa, que é um direito da empresa. É que geralmente é colocada a cláusula de extinção da empresa por conta de impostos, né, doutora? É uma proteção do outro lado, né? E acaba enfraquecendo um segundo setor, não é isso? Exato. Uhum. E tem muito, às vezes morreu, né? Acontece muito com viúva, a gente vê isso quando o representante comercial é menor. O representante comercial faleceu, no contrato tem essa previsão de extinção da empresa, mas ela quer continuar vendendo, ela tem acesso ali às informações, quem são os clientes e tudo mais, quer continuar tocando a representação através desse CNPJ, não tem como, ali é uma aberração jurídica, né? Uma irregularidade jurídica, porque a empresa não mais existe. Então, se o contrato de representação fica ativo com a morte ou não do representante, depende do contrato social da empresa. Agora, a questão do recebimento da indenização, como que funciona? Através do inventário. Se a empresa extinguiu, na verdade, né? A empresa extinguiu, se faz o inventário e a empresa tem direito de receber a indenização, porque faz parte dentro do Montemor, né? Do falecido ali, que era o dono da empresa. Outra questão é se a empresa continuará ativa. Aí, se continuará ativa, não tem que ter o pagamento da indenização que o contrato não rescindiu. É por isso que acontece tanta, né, a família da representação, né, os filhos assumem muitas vezes esse papel, né, e, bom, gente, assim, eu acho que vamos ter sim que fazer a parte 2,
Eu acho que foi Vamos, ótimo sim. esses assuntos, porque eu acho que é muito isso que o Marcelo mesmo comentou, né, o Caetano. Ele falou que o próprio representante, ele não se vê às vezes... Acho que é um defensor disso, ele não se vê como um empresário, né? Um empreendedor. E aí ele só pensa em ver o contrato quando ele vai rescindir, e não quando ele vai começar, né? Que muitas vezes é essa a obrigação que ele tem que ser como empresário, cuidar com quando ele vai começar uma nova jornada. Então, bom, muito obrigada, acho, Afonso, muito obrigada, Caetano, também. E Regiane, com certeza a gente vai esperar que você volte. Fico feliz pelo convite. Estou ansiosa para o próximo encontro. Agradeço esse canal aí de comunicação, de esclarecimento. Deixo o convite aberto para que vocês conheçam o conteúdo que eu produzo nas redes sociais. Eu tento produzir de uma forma clara, apesar do advogado ter esse entrave, né, do juridiquês e tudo mais. Eu tento trazer de uma forma um pouco mais fácil, mais simples, para que todos tenham esse acesso ao conhecimento. Afonso e Caetano, saíram com a cabeça mais fervendo hoje? Olha, Muito bom. O assunto começou motivado e terminou na morte. Não, então, vamos mudar isso, vamos... Nunca tivemos um episódio com um desfecho tão louco desses. Mas eu achei sensacional, Mirielle, o seu cachê vai ser pela metade hoje, porque o Afonso cumpriu o seu papel hoje. Não, hoje eu não entreguei nada. Maravilhosamente bem. Não, achei, olha, meu... muito prático e muito esclarecedor o episódio. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Afonso traduziu muitas perguntas. Eu também tentei traduzir muitas perguntas dos representantes, das representadas também. Achei excelente. E se a ideia é a gente ajudar sempre o representante e a representada, o episódio cumpriu o seu papel. Ótimo. Eu estou aqui na minha despedida. Opa, a minha despedida é de pedir desculpa, porque eu estava ansioso por algumas perguntas aqui, então foi isso. Eu ia falar, vou pedir para os representantes colocarem aqui nos comentários, né? Colocarem essas perguntas, que daí a gente reúne elas e depois a gente faz um novo Mercoscast, né? Em cima dessas perguntas também, acho que vai ser legal. E eu acho que eu desconfio que uma delas vai ser do Afonso, tá? Então ele mesmo que vai ali nos comentários vai colocar. Eu tenho algumas aqui, muitas até por sinal. Então, muito bom. Muito Mas obrigado, doutora. Muito obrigado, Mirielle. Ótimo, gente. Terminamos, então, mais um Mercoscast. Muito obrigada por você que esteve até aqui. Então, já comentei, né? Deixe o seu comentário, coloque todas as suas dúvidas. Se você é gestor, se você é representante, deixa aqui no nosso episódio, né? E daqui a 15 dias, a gente se vê de novo para mais um conteúdo, muito mais conversas como a gente teve hoje. Então, muito obrigada e até a próxima.